Quais os riscos de não frustrar as crianças? Esse foi um dos temas mais pedidos aqui no nosso canal, para falar sobre frustração, como ajudar os pais a lidarem com as frustrações e como ajudar a criança a regular suas emoções diante de alguma frustração. Então, meu nome é Ariadne Abud. Meu nome é Natália Eringer e esse é o Infância Consciência. Muito bem. Nath, acho que uma das coisas que a gente poderia falar é a importância de frustrar as crianças para o desenvolvimento infantil, né? Porque às vezes a gente tem pais que eles são criados numa disciplina mais autoritária, né? Ou foram criados numa disciplina mais autoritária, eles falam, não, agora eu quero criar meus filhos de uma maneira diferente, né? Eu não quero ser tão autoritário, eu quero ser mais aberto, mais negociador. E às vezes a gente acaba fazendo com que a criança tenha mais permissividade para fazer as coisas. A gente não quer que o filho se frustre muito, né? Que a criança tenha acesso às coisas. Extremo, né? Isso. E aí a gente vai para um outro lado que é da permissividade, né? Ou seja, eu fui uma criança que passou por muita frustração, nunca tinha acesso às coisas, tudo era não. E aí eu acabo criando um filho que eu dou todas as possibilidades, né? Que ele tiver. E acaba criando outro problema, né? Acaba que é uma criando outro criança problema. que não tem a experiência da frustração. E isso é extremamente importante para o cérebro da criança, né? A criança, ela não tem ainda, ela não nasce com o cérebro totalmente desenvolvido. E aí a gente tem essa parte do pré-frontal, que é a parte do cérebro que envolve o controle das emoções, que envolve conseguir se regular frente a frustrações. E se a criança não tem essa vivência, ela não adquire essa habilidade, esse controle, né, de postergar uma recompensa, de adiar uma recompensa. Então, a frustração, ela é extremamente importante, porque a frustração envolve o limite, né? Exatamente. E o limite é um ato de amor, que a gente sempre vai comentar sobre isso, né? O limite é um ato de amor, por quê? Porque quando eu digo não para essa criança, eu dou a possibilidade dela aprender, como você falou, né? E eu acho que uma das coisas que as pessoas confundem bastante nessa questão do limite é, às vezes, deixar a criança sofrer, né? E a gente tem uma diferença muito grande entre quando a criança se frustra, porque a gente falou um não, porque a gente está disciplinando, pode ser que ela chore, pode ser que ela grite ou faça algum comportamento inapropriado, por exemplo. E aí a gente fala para os pais que eles têm que acolher a criança nesse momento, que é, por exemplo, abraçar, acalmar, ajudar a regular as emoções. A gente vai ter um episódio sobre regulação emocional também, né? Acalmar a criança e continuar sendo firme na decisão de não é não, né? Então, E esses pequenos sofrimentos que a frustração causa, realmente para a criança é grande, mas isso é como se estivesse criando ali uma resistência, como se essa criança fosse ali se fortalecendo para as grandes frustrações da vida, que são questões maiores, né? Se ela não aprende, na verdade, isso na infância, ela não cria. É como se fosse os anticorpos, né? A imunidade Perfeito. dela não fica ali fortalecida, porque ela tá ali dentro de uma redoma onde ela não experiencia isso. Então, viver a frustração é extremamente importante e deixar que o seu filho se frustre dizendo não quando necessário, não é deixar de amá-lo, pelo contrário, né? Você tá dando ali oportunidades porque é o pai e a mãe que sabem o que é bom para a criança a longo prazo. Então, o seu filho, o que ele sabe pelo cérebro dele, a criança, ela é imediatista. Ela só sabe daquilo do hoje, né, do agora. E quem tem essa visão de futuro, porque tem um cérebro totalmente maduro, são os pais. Exato. Então, a frustração, ela vem nisso, né, de entender os limites, mas também nessa perspectiva que os pais precisam ter de longo prazo e que a criança não tem. Exatamente. E assim, é que às vezes, quando a criança se frustra, os pais também se frustram, porque eles esperam um tipo de maturidade que a criança ainda não tem para lidar com algumas situações. Porque às vezes, para os pais, bastava eles falarem, né? Tipo, poxa, filho, a gente já saiu de casa, eu já falei pra você que a gente não ia comprar nada. Será que é tão difícil? Mas, às vezes, dependendo da criança, da idade, do nível de desenvolvimento que ela tá, ela não vai entender isso. Porque o cérebro dela não tem esse nível de abstração, de entender consequências a longo prazo, né? De internalizar esse raciocínio lógico, sabe? De obedecer tão bem as regras. E aí, os pais se frustram. E quando os pais se frustram, eles podem ativar emoções desagradáveis que faz com que eles acabem reforçando o comportamento. O que seria reforçando? Cedendo para a criança algo que ela queria, porque ela não se frustrando, o adulto também não se frustra. Então, ele acaba resolvendo o problema de uma maneira mais fácil. Mas ele acaba gerando o quê? Outro problema, novamente. Ele resolve o problema imediatamente, né? Que é não lidar ali com aquele desafio ou com
o comportamento após a frustração da criança, que às vezes é uma pirraça, ou às vezes a criança até diz assim, eu te odeio, você é chata. Então, às vezes, eu tiro esse desafio dali, mas eu Isso. perco uma oportunidade de aprendizado. Sabe uma outra coisa que, enquanto você estava falando, eu estava lembrando? Que eu percebo que também, às vezes, os pais, eles não frustram a criança, não dizem não, porque às vezes eles dizem assim, não, mas eu posso comprar mais uma LOL. Ah, Eu perfeito. posso comprar, eu tenho dinheiro para comprar mais um Kinder Ovo. E acham que a decisão de dar ou não dar é uma decisão por uma questão financeira. E esquecem que a infância é um momento que a gente está ensinando a criança todo dia. Todos os nossos comportamentos, todos os sims, todos os nãos, estão criando hábitos nessa criança. Então, não é uma questão de eu ter ou não ter dinheiro. Ou também os pais não frustram o filho porque, poxa, na minha infância eu não tive isso. Exato. E aí, hoje eu posso ter, e naquela época, poxa, eu queria tanto ter aquilo. E nossa, falando agora a respeito disso, a gente não tá generalizando, mas de fato, assim, ó, as pessoas que não tiveram muito acesso, né, se alguém discordar, não tem problema também, mas as pessoas que geralmente não tiveram muito acesso às coisas, elas têm muito mais uma gana de investir em coisas, de querer superar coisas, de querer, né, procurar estudar, evoluir alguma coisa, para conquistar coisas, do que as pessoas que sempre tiveram tudo isso, De né? mão beijada, De mão né? beijada. Então, mesmo que os pais tenham boas condições financeiras, é importante promover que os filhos conquistem algumas coisas por eles também, né? Porque se tudo vier tudo muito fácil, a gente acaba também não dando o valor necessário para aquilo, né? A gente percebe isso quando a pessoa fala, tudo bem se quebrar, né? Às vezes se perder tá tudo certo também. E a gente quer criar filhos com valores, não quer? Sim. Né? Tipo, que eles sejam cuidadosos com as coisas, né? E a gente fala também de consequências, porque se a gente aplica a consequência, talvez fique um pouco mais fácil. Não é só porque a minha família tem que eu vou desperdiçar, que eu vou usar, que eu vou doar, que eu vou entregar tudo, que eu não vou cuidar das coisas, né? Mas sobre essa questão de valor, achei bem interessante você tocar nesse aspecto, é que às vezes assim, eu quero que meu filho tenha os valores que eu tenho hoje, que ele seja trabalhador, que ele conquiste as coisas como eu faço, que ele seja dedicado. Então assim, é como se eu quisesse a casa pronta. Mas os pais, e a gente esquece que para a casa estar pronta, eu preciso construir a partir de tijolinhos. Sim. Então é o que eu faço hoje, no dia a dia. O que meu filho vê eu fazendo ali no dia de hoje é que vai construir o filho que eu quero no futuro. E às vezes a gente quer muito aquele produto, né, que seria o resultado final da educação, mas esquece que as atitudes que a gente está fazendo hoje não vão construir essa criança que eu quero no futuro. Não vai. Até porque, assim, ó, algumas pessoas são o que são pelo que passaram. Sim. E, às vezes, pela frustração. Sim. Que foi um grande movimentador da vida dessa pessoa, né? Agora, assim, retomando um pouco do tema do nosso podcast, que seriam quais os riscos de não frustrar as crianças, acho que a gente vai ver isso lá na adolescência, no início da fase adulta, que é quando a gente atende pacientes adolescentes que vêm com ideação suicida, com automutilação, né? Começa a se machucar, diante de algumas frustrações que a vida própria, né, apresenta. Por exemplo, essa pessoa, ela vai iniciar um relacionamento e o outro não corresponde, não quer um relacionamento. Então, para uma pessoa que sempre ouviu sim na vida, peraí, alguém agora está dizendo não, né? Talvez uma vaga de emprego, talvez passar num vestibular, ou conseguir uma nota boa no Enem, ou qualquer outra coisa, uma admissão de alguma coisa. E aí a vida vai dizer não. Quando a vida frustra, o risco é muito maior do que uma criança que já foi... Né, pra lidar com não aquilo tem ali. repertório. Então, para eu não frustrar o meu filho, não ter que lidar com a minha frustração também, eu cedo às vontades dele, mas eu não aprendo ele a criar essa casca que a gente já conversou também em outras situações, né? Para ele falar, ok, não é não, e vida que segue, fazer o quê? Talvez eu até encontre um jeito que eu consiga ter algo que eu queira, né? E o que eu posso fazer por isso. Mas, de fato, quando a vida apresenta essas frustrações e ela não tem esse preparo psicológico, no futuro é muito mais difícil de lidar com o não. O não significa minha vida acabou. Né? Eu não consigo nada do que eu quero, porque na infância porque teve é todo como mundo se ela fácil tivesse acesso. sem pele, né? E aí ela sente tudo com muita intensidade. E é tão interessante isso, porque o limite, né? Porque o limite é gerar frustração. Quando eu coloco o limite, eu frustro. E o limite, ele tem uma função de dar para a criança, e dá para todos nós, né? Mas principalmente a criança que está construindo quem ela é
esse cada um no seu quadrado. Aham. E aí, se a criança não foi construído nela limites, dado a ela limites, é como se ela tivesse um limite estendido. É como se ela acredita que o quadrado dela Sim. é maior do que deveria ser. Aham. E com isso, a gente sempre diz, né, no senso comum, a minha liberdade termina quando o outro começa. Só que a questão é, se eu não dou esse limite, que é um limitador mesmo ali, é como se o outro estivesse entrando no meu espaço, só que na verdade não está. Uhum. E com isso eu me sinto mais injustiçado, porque tá Uhum. todo mundo invadindo o meu espaço. Exato. E aí eu gero uma experiência, né, uma ativação muito maior de raiva, porque muitas vezes eu estou num limite estendido. Então essa também é a função e o risco de não se dar limites. Ter uma criança que se sente injustiçada e mais ativada de raiva. Uhum. É claro que essa não é a única justificativa para uma ativação grande de raiva, né? Porque a gente tem todas as questões Sim. de psicopatologia que podem envolver. Mas essa questão ambiental também É tem muito esse importante, impacto, né? é muito importante. E uma outra questão também, que é a falta de limite, o risco, né, de não frustrar as crianças, é a gente criar crianças, construir crianças não empáticas. Uhum. Porque eu só consigo me colocar no lugar do outro quando eu entendo o que é do meu limite e o que é do outro. Que eu consegui, que o que eu fiz magoou o outro, ou o que eu fiz é possível poxa, não foi legal. Mas o limite, ele tem essa função de auxiliar a criança a também ter empatia, a se colocar no lugar do outro, porque ela entende esse processo, né? Então, o limite, ele tem essas duas funções que são bem importantes. São muito importantes para a gente criar adultos mais saudáveis, né? Jovens mais saudáveis, né? E respondendo também toda essa questão, acredito que é muito isso, assim, ó, saber frustrar também é importante, acolhendo, né? Não vamos deixar lá. A frustração é difícil. Pensa, a gente querer frustrar é diferente de desamparar, né? Desamparar, porque nós, adultos, lidamos com as frustrações também, sabe? Às vezes a gente queria ter parado em algum momento, a gente queria ter feito uma viagem ou encontrado nossos pais no Dia dos Pais, qualquer outra coisa. A gente lida com a frustração o tempo todo. Então, saber lidar com esse sentimento é muito importante, né? Mas assim, amparar, poxa, sinto muito, que pena que não deu certo, né? Talvez a gente possa fazer alguma outra coisa, né? Tipo, filho, infelizmente eu não consigo te dar isso, sabe? Né? Eu entendo, mas eu não posso. Eu entendo tua emoção, tua chateação, mas eu não posso te dar isso agora, né? E é acolher, mas não reforçar, né? Que a gente diz. É acolher e também manter a consequência natural daquele erro. Ou daquela situação, que às vezes não é nenhum erro. Isso. Eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, de uma criança pequena, né? Ou maior, na praia, né? Então, vamos supor que ela tá ali tomando, ela pediu um picolé. E aí ela fala, mamãe, eu quero um picolé de uva. Você fala, filho, mas você não gosta de picolé de uva, você gosta de chocolate. Não, mas eu quero uva, eu quero de uva, eu quero de uva, eu quero de uva. Aí você fala, tá, tudo bem. Então, toma de uva. Eu sei que você não gosta. Sim. Ó, filho, toma o seu de uva, o meu eu vou pedir de chocolate. Mas tudo bem, você quer o de uva? Tá aqui o de uva. Ele dá uma mordida no picolé de uva e fala... Não quero. Não quero. E começa a olhar com aquele olhar de, tipo assim, me dá o seu, né? E aí, assim, eu posso compartilhar algumas mordidinhas do meu. Sim. Mas se eu tiro dele a consequência natural do erro, ele não vai aprender. Ou se aquele picolé cai e eu logo coloco o outro. É claro que tem situação que a gente vai entregar novamente, mas eu tô dizendo a gente aproveitar as oportunidades da vida diária com essas pequenas frustrações que você, né, os pais estão ali para dar suporte emocional, para juntar os caquinhos. Exato. Que vai chegar o momento que você não vai estar ali para juntar os cacos. Então, é agora para você treinar, né, nessas pequenas coisas, de dizer, olha, não, sobremesa é só no final de semana. Não, filho, você quebrou o seu brinquedo, você vai ficar sem o brinquedo. Exatamente, né? Então, perfeito. isso vai Eu acho que ensinando. você já conseguiu introduzir um pouco do nosso próximo episódio, que a gente vai falar como disciplinar as crianças. Né? Esse é um dos temas que as pessoas pedem muito. E a gente vai ensinar o que é esse tal de reforço, o que é essa tal de punição, o que isso ajuda na educação das crianças, né? Então, vamos falar no próximo episódio, na próxima semana, então. Venham assistir aqui com a gente como disciplinar, então, as crianças, né? Falar sobre comportamento infantil. Mais alguma coisa, Nath? Não, acho que é isso. Bora então frustrar e acolher. Acolher, né? E até semana que vem.